Alô galera, Vasque Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. É um prazer falar com os senhores, né? Interajam, comentem. É um prazer sempre responder. Muitos que assistem meus vídeos não são meus inscritos. Por favor, botãozinho aí de inscrever-se. Sininho para receber as notificações, né? É sempre bom a gente ter um retorno do nosso canal, né? Sobre assunto, sobre aceitação e etc. Né? Bom, mercado da bola, todo dia tem assuntos novos, né? Todo dia alguém planta alguma coisa aí. Mercado da bola. Aí agora o Bola da Vez, né? Lançado no site Net Vasco, é o Marcos Guilherme, né? Ex-São Paulo, né? Um atacante que agora está lá no Japão, né? Uma espécie de uma segunda divisão, um time muito fraco do Japão. E aí a Net Vasco, que eu critico aqui o ano inteiro, critiquei o ano inteiro, critico esse site, né? Que inclusive nem é feito por vascaíno, plantou aí que o Vasco estaria interessado, né? Seria, agora a expressão da moda Marcos Guilherme entra no radar do Vasco, né? Então eu sou contra isso aí, mas tá noticiado, né? Tem Net Vasco, Net Flu, Net Fla, Net Fogo, e o Net Vasco que colocou Marcos Guilherme como supostamente o Vasco interessado nessa criatura, né? Bom, vários assuntos aí, né? Bastante coisa para falar, como todo dia tem, bastante assunto, né? Primeiro assunto é o seguinte, é uma insurgência minha aqui, né, contra os canais aí, mídias tradicionais, mídias não tradicionais, né, youtubers aí, né, decantados, né, Mário Coelho Vasco, né, que eu chamo de Mário Canja Coelho, Mário Canja, né, já expliquei por que Mário Canja, é o maior site do Vasco, né, o maior canal do Vasco, melhor dizendo, de notícias do Vasco, né, plantando aí uma informação de que até o dia 6 de janeiro, né, 2, 3, 4, 5, terça, quarta, quinta e sexta, até sábado a gente teria aí 3 ou 4 nomes, né, apresentados e blá blá blá. Não é verdade. O tempo vai fazer com que essas pessoas percam a credibilidade, né, aqui no YouTube, que são canais de torcedores, né, que a exigência é até menor. Jornalista perde a credibilidade antes. O pessoal do youtuber, né, quer dizer, os torcedores, né, quem assiste YouTube, TikTok, Kawaii, tem dá uma chancezinha mais para esses caras, mas o tempo vai fazê-los perderem a credibilidade, né? Porque plantar matéria desse tipo, dizendo Vasco vai anunciar até o dia 6, 3 ou 4 nomes e tal, no dia da representação do Vasco, que será no Uruguai, isso é feio, é degradante, né? É antiético, né? Se bem que esse pessoal não sabe nem o que é ética, quanto mais o que é degradante, né? Bom, vamos continuar aí, né? Saiu uma nota ontem, né? Do Jorge Nicola, né? Jorge Nicola repetindo, salvo engano, uma notícia do Edmundo. É notório que eu critico bastante o Edmundo, parece que ele tem mais do que 2 neurônios, né? Fora do campo, tic-teco. Dentro de campo foi o meu maior ídolo depois de Dinamite. Na verdade, o maior ídolo Dinamite, né? Aí depois Edmundo, aí depois Felipe, Juninho, Pedrinho, Ramon, né? Que foi atualmente técnico da seleção brasileira. Esses caras todos aí, Mauro Galvão, Valber e tal, mas os 3 maiores, né? Felipe, Pedrinho e Juninho, abaixo do Edmundo e muito abaixo do Dinamite, né? Mas voltando aqui, uma notícia do Nicola, né? Jornalista Jorge Nicola, repetindo aí, reproduzindo o que o Edmundo falou. E a burrice é tanta que a gente tem que escutar isso aí e traduzir para os senhores, né? Jorge Nicola ontem e anteontem soltou informações dizendo assim, não, tive informações de que o Edmundo disse que a folha do Vasco gira em torno de 16 milhões de reais, blá blá blá, e com uma folha dessa, como é que o time pode cair para a segunda divisão, pode lutar, melhor dizendo, para não cair para a segunda divisão. Isso é um absurdo, né? Vindo do Edmundo, ok, a gente dá uma
uma acalmada, né? Uma guaribada, né? Que é a diferenciação guaribada para garibada, né? Dá uma guaribada. Mas no Jorge Nicola, jornalista, não posso deixar por menos, né? Acho que ele estava no SBT, na SPN, estava aí empregado num canal aí há pouco tempo, né? E esse pessoal, porque a jornalista acha que pode falar besteira, os canais tradicionais bicam e o cara vem para cá, porque aqui é terra sem lei, né? E eu sempre procuro aqui direcionar os senhores para que não haja mentira, não haja fake news e não haja mau caratismo, né? Das pessoas aqui que fazem a comunicação, que, como eu já falei, que o Supremo permite que não jornalistas façam a comunicação pela liberdade de expressão, que é um dos pilares da Constituição, junto com a pessoa humana, a dignidade, e junto com a proteção da propriedade, né? Bom, 16 milhões de folha e o Vasco jogando para não cair para a segunda divisão é uma mentira, é uma leivosia. Por quê? Porque só da segunda janela para cá que a folha do Vasco aumentou. E se não fosse esse aumento da folha do Vasco para 16 milhões, essa galera que chegou, Paulinho, Medel, Verrete, o Vasco teria caído. Então, quando o cara fala que o Vasco tem uma folha de 16 milhões e lutou para não cair, é mentira, porque só teve um aumento da folha de agosto para cá. Então, no ano todo, que tem que ser feito pelo ano todo, o paradigma é o ano, não pode se falar em 16 milhões. O Edmundo fala besteira, todo mundo já sabe que ele fala mesmo. Agora, o Jorge Nicola, jornalista, é complicado, né? E outra coisa aí, pegando aqui na minha colinha, né, que a gente tem que fazer um estudo aqui para falar, né? Não é qualquer assunto que a gente pode colocar aí à tona para os senhores, né? Alexandre Laureano, youtuber aí, né? Canalha, e outros caras aí, né? O próprio Nicola também cravaram Scarpa no Vasco. Scarpa deu um tchauzinho, talvez uma banana, e os caras aí vão perder a credibilidade ao longo do tempo, tanto jornalistas como youtubers que ficam brincando com as pessoas que assistem aqui os vídeos, né? Isso é uma coisa nova, a pessoa está passando lá no seu YouTube, né? Acho que é feed de notícias que se fala, eu sou meio arcaico, sou meio rudimentar para isso. Aí aparece assim, Pelé, se estivesse vivo, né? Pelé no Vasco, Messi no Vasco, né? Beckenbauer no Vasco. Isso é sacanagem, faz as pessoas entrarem no seu vídeo e depois percebem que isso não é verdade de forma alguma. É um chamariz canalha, desgraçado, para trazer você para dentro do vídeo do cara, e com o tempo você vai aprender isso e vai punir essas pessoas que fazem esse tipo de sacanagem com o torcedor, seja vascaíno ou qualquer outro torcedor, ou até outro assunto qualquer, né? Isso aí o tempo vai corrigir, vai ser criado um código de ética forçado na internet. Esperem por isso. Bom, outra sacanagem que eu tenho visto aí, né? Jornalistas e youtubers colocando que não, o Orellano não quer jogar no Vasco, ele quer sair e tal, e o pessoal, né, que não escuta, ódio no coração, não, canalha, desgraçado, solta ele, vai embora, não sei o que tal. Não há prova do que o Orellano não queira ficar no Vasco. Inclusive, acabou de rejeitar uma proposta do Cruzeiro, e eu tenho certeza que o Ramon Dias, se puder, vai trazer esse cara para jogar no Vasco e vai ser um grande achado, né? Porque até agora não achamos ele. Fez aquele gol contra o Cuiabá, mas é só. Queremos mais, né? Então, por enquanto, a gente vai torcer para que o Orellano fique e que faça uma pré-temporada, inclusive mesmo até contra o seu próprio Edmundo, né? Que disse, não, ele engessou o braço, não jogou machucado, não jogou com dor, como se alguém tivesse que jogar com dor, né? Não é assim que a banda toca. Vamos lá. Sempre falei aqui no meu vídeo, né? Dos meus vídeos, né? Que o Ramon Dias não podia ficar colocando os crias, né? Ou os jogadores novos naquela fase lá. Pegou o time com 9 pontos, não podia colocar jogador novo, sem culhões, brasileiro para não cair. Agora é o momento na pré-temporada, carioquinha. É claro que eu quero ganhar o Carioca, né? Mas serve também para a pré-temporada desse pessoal. Copa do Brasil, comecinho também, né? Para que a gente não saia para ABC como saiu ano passado. E aí sim, vamos lá, Ryan, né? Os crias, né? E os jovens jogadores. O goleiro, né? Que a gente tem um ótimo goleiro chamado Pablo, jovem também. O lateral Julián, Marlon Santos, um meia, entre outros que vão ser utilizados aí
agora na pré-temporada, para que o Vasco possa mesclar, né, juventude com experiência, né? Então o caminho é esse, né? Juventude com experiência. Mais experiência do que juventude, ao contrário não dá. Ou no mínimo, metade. Agora sempre tem que ter mais experiência, nunca, melhor dizendo, nunca mais juventude do que experiência, que aí desanda, o bolo fica solado. Apesar de eu gostar de bolo solado. Então vamos lá. E outra coisa, o Peck e o Marlon, né? Eu falei do Marlon Santos, o Peck e o Marlon vão disputar se eu não me engano, o pré-olímpico, junto com o Vasco. E tem alguns jogadores que vão disputar a copinha também, que não vão ficar à disposição do Ramon Dias. Mas isso que eu falei, o goleiro Pablo, Juliano lateral, o Marlon Santos meia, junto com o Ryan, vão disputar aí a pré-temporada para tentar entrar no time do Vasco, para nos ajudar, né, nessa empreitada aí, né. Outro tópico que eu sempre falei aqui, né, levei até algumas críticas de torcedores aí do meu canal, de meus inscritos, né, olha, eu falei que o PEC não valia 32 milhões, não valia 30 milhões, achar que o cara vale uma coisa não significa que você vai conseguir vender por aquele preço. É como ter uma casa em Madureira, é como ter uma mansão em Madureira e ter uma kitnet no Leblon. A mansão em Madureira nunca vai valer o mesmo valor da kitnet no Leblon. Não adianta, né? Eu acho, eu reformei, não sei o que e tal, mas continua sendo em Madureira, que inclusive é um ótimo bairro. Só estou comparando Madureira com Leblon, tá? Leblon é mais caro que Madureira. Eu fiz obra, manuteni e tal, botei ouro, não vai chegar a valer 5 milhões, como uma casa em média, um apartamento em média vale no Leblon. Então não adianta você querer vender o PEC por 30 milhões, 32 milhões, 35 milhões, se o mercado só dá 10. E agora está sendo noticiado aí que o Vasco talvez coloque ele para vender, ou tem notícias que estão querendo comprá-lo, né, por 11 milhões. Aí já chegou mais ou menos uma coisa crível que o mercado aceita, porque aqui não tem ninguém que vai enganar os torcedores, né? PEC tem vários fundamentos bons, mas também tem várias falhas em fundamentos. Friso, quando tem que chutar, toca, quando tem que tocar, chuta, se posiciona mal, já falei aqui, né, quando tem que chutar, toca, quando tem que tocar, chuta, isso é uma tomada de decisão, às vezes ele toma decisões erradas, né, posicionamento. Algumas vezes aí, teve um jogo que ele tinha a bola do jogo, ele foi cabeceou para cima, né? Eu não vou lembrar agora quanto jogo, era só dar um passo para trás e cabecear para baixo, essas coisas que ele vai aprender logo no tempo, e por isso não vale ainda 30 milhões. Se um dia valer, não vale por enquanto 11 milhões. Bom, Vasco tinha que trazer, diferentemente desse ano, nesse ano a gente trouxe vários jogadores e o pessoal, daqui a pouco vem a cereja do bolo. Não, a gente podia fazer o contrário, trazer a cereja do bolo para depois trazer os jogadores para comporem, né, junto com a cereja do bolo. E o Vasco está cogitando aí Ferreirinha, que era do excelente driblador, atacante do Grêmio. Esse Luciano Rodrigues, que é um garoto, uma promessa do Liverpool. Calma, Liverpool do Uruguai. Então, não são jogadores que você chega e dê a camisa, né? Por exemplo, Vasco em 2000, Juninho Paulista, Romário, Viola, você jogava a camisa no peito do cara, titular, né? Elton, salvo engano, tem mais aí, né? Tá me dando branco agora. Então não é esse Luciano Rodrigues, esse Ferreirinho, não são esses jogadores, que você vai chegar, vai jogar a camisa de titular no peito do cara e falar assim, resolve aí, não é. Então tem que pensar em contratar esses jogadores, preço bom, se for, ok, mas tem que ser os caras que vão resolver, um em cada parte do campo. Um puta goleiro, um puta zagueiro, um puta volante de marcação, um puta meia armador, se for o caso, um meia atacante, o cara que resolve no meio de campo, né? O ponta de lança, e um puta atacante. Tem que ter essa espinha dorsal, né? E o Vasco já tem o Michael Medel aí, trouxe o João Vitor para ficar como terceiro, tem o Léo também no banco. Então, o primeiro grande nome do Vasco, entre aspas, né, que também é um garoto, o João Vitor vem para ajudar aí a compor a zaga, ficando que a gente tem muito jogador experiente aí, né? Michael e Medel são experientes, Léo não é tão experiente, mas é mais do que o João Vitor, né? Então você vai fazer uma mescla aí entre experiência e a juventude, né? A juventude. Bom, o que pra gente acabar aqui esse vídeo, para não ficar muito
grande, né? Eu queria dizer o seguinte para os senhores, né? Acabei de falar agora, a gente tem que ter um puta goleiro, já temos o Léo Jardim, o Ivan tá saindo, botar alguém no lugar, ou os da base, né? House, etc. Temos 2 bons zagueiros, 3 bons zagueiros, chegou mais um quarto. Temos que pegar um meia marcador, ou talvez 2 marcadores, né? Zé Gabriel e mais 2, ou Zé Gabriel mais um. Mais um no meio de campo para ajudar o Paulinho Praxedes, ou quem vem ajudar. Mais um também que seja ponta de lança. Talvez soltar mais o Paulinho Praxedes. Os senhores vão reparar que o Paulinho ficou muito parado, porque ficou muito atido a marcação, né? No 2-1 que ele faz contra o Bragantino, ele se solta um pouco, dá aquele chutão que resvala no defensor do Bragantino, a bola entra, a gente não cai para a segunda divisão. Pode ser também uma questão de soltar um pouco mais o Paulinho, para ser aquele 8 mais avançado, como o Giovani jogava no Vasco. Chegava próximo do Dinamite, chegava próximo do Mauricinho, entendeu? Chegava próximo do Romário. Então, essa situação que tem que acontecer aí, né? E um puta do atacante, né? E para fechar o vídeo aqui, a gente tem que ter, né? Já falei do esquema tático, do 4-3-3, que algumas variações pequenas para 4-4-2, 4-2-3-1, mas a gente tem que ter um lateral como Paulo Henrique do Vasco. Repara o que o Paulo Henrique faz no gol, no 2-1 contra o Bragantino, em São Januário, né? Ele se desloca e fica esperando o passe, salvo engano, do Payet. Payet lança ele, pega ele no 1 contra 1, ele dribla pra cá, dribla pra lá, olha pro ataque, vê lá os caras sozinhos e cruza. O goleirinho também nos deu uma chance, né? Se ele sai na pequena área, que a bola dele, na pequena área, a bola dos goleiros, ele poderia pegar a bola, mas não pegou. Então o que acontece? Gol do Vasco. Mas vê aí o que o Paulo Henrique fez no segundo gol do Vasco contra o Bragantino, no último jogo do Campeonato Brasileiro, pra gente não cair. A gente precisa de jogadores assim, porque o Piton não é. O Piton não se desloca, o Piton não faz cruzamento, ele não ultrapassa. Ele em dado momento vai até algum lugar e cruza. Então a gente poderia ter um lateral esquerdo que revezasse com ele, né, fazendo as ultrapassagens, pra gente não ficar capenga como a gente ficou aí com o Pumita e com o Paulo Henrique. E o Piton não é para isso. Mas não sou técnico, falo aqui algumas coisas da minha cabeça. Os senhores podem dar seus comentários aí. É um prazer ouvir os comentários e dialogar aqui sempre na cordialidade com os senhores. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.